Oi, esses dias eu vivi uma situação e o devocional de hoje vai ser justamente para compartilhar esse momento que eu vivi com vocês. Foi como se eu tivesse, gente, chegado muito perto de realizar um dos maiores desejos do meu coração. Algo que diante dos meus olhos parecia assim uma resposta muito certa, né? Uma porta assim muito grande se abrindo. Parecia um começo de uma nova estação assim na minha vida, né? De um novo capítulo. Mas ao mesmo tempo, conforme as coisas foram acontecendo, eu comecei a perceber que aquele sim talvez não fosse tão completo assim, tão perfeito diante dos meus olhos, né? Era como se o sonho estivesse ali, bem pertinho, mas não exatamente da forma que um dia eu imaginei, né? Que um dia eu realmente olhei e pedi a Deus. Tinha beleza, tinha possibilidade, tinha expectativa, mas ainda tinha peso, tinha uma dúvida, tinha algumas coisas que não se encaixavam totalmente, né? E quando a gente está diante de algo que deseja muito, é preciso ter muita coragem para orar de verdade. Porque orar de verdade não é só a gente poder pedir ali para Deus, né, realizar. É também dizer, Senhor, se isso não vier de ti, não for da tua vontade, tira esse desejo do meu coração, né? Tira a ansiedade e me conduz para aquilo que é verdadeiramente a tua vontade. E isso é forte, né? E foi isso que Deus começou a trabalhar em mim. E aí eu entendi que às vezes Deus, ele não permite uma situação, né, nas nossas vidas apenas para nos entregar algo que queremos, né? Às vezes ele permite para revelar o que ainda existe dentro de nós, né? O que precisa ser trabalhado e tratado. Então ele mostra aonde ainda tem ansiedade, aonde ainda tem orgulho, aonde ainda a gente tem pressa para dar um próximo passo, aonde ainda existe medo de perder aquela oportunidade de pensar, cara, é chegada a hora. E principalmente ele mostra se o nosso coração está mais apaixonado pelo presente ou pelo Deus que dá o presente, ou por ele, né? E o mais interessante é que por um momento, tudo parecia dizer sim. Algumas coisas se encaixavam de uma forma tão forte, né, que eu cheguei a pensar, meu Deus, será que é isso mesmo? É chegada a hora? Até porque, gente, há um tempo atrás, eu fiz um desenho, né, muito simples, mas muito significativo pra mim, né? Era um desenho como um ato profético, e eu guardei esse desenho dentro da Bíblia e eu fui orando, né? E era um desejo que eu carregava muito no meu coração. E quando essa situação chegou até mim, parecia muito com o meu desenho, né? Com aquilo que eu havia ali colocado no papel. Então, gente, humanamente falando, eu pensei, Senhor, será que é essa a minha resposta? Né? Mas no decorrer do processo, aquilo que começou de uma forma, ela veio de outra. O que parecia se alinhar começou a mudar. E ainda que nada estivesse totalmente definido, que não esteja definido, né? Algo dentro de mim começou a perceber que talvez Deus estivesse trabalhando não apenas na situação, né? Mas principalmente, gente, no meu coração, né? Por quê? Porque às vezes Deus permite que a gente chegue perto de algo para revelar como nós vamos reagir, né? Ele revela se a nossa paz depende da resposta, se a nossa alegria depende do resultado, se a nossa confiança está no sonho ou nele. E hoje, mesmo sem saber exatamente como tudo vai terminar, o meu coração, ele está em paz, e do meu esposo também, né? Porque pode ser que ainda Deus mude a situação. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Pode ser que ele confirme de uma outra forma. Pode ser que ele simplesmente esteja dizendo, não é por esse caminho, certo? Mas o que eu aprendi é que quando entregamos algo nas mãos de Deus, a nossa paz, ela não pode depender de tudo acontecer do jeito que pedimos, do jeito que imaginamos, né? Nós somos muito falhos, né? Quando Deus diz sim, a gente se alegra, fica todo feliz. Mas quando Deus diz não, a gente se entristece. Mas vem aí a percepção de Deus e a gente também precisa se alegrar. Não porque é fácil, não porque não dói, mas porque a nossa confiança, ela não pode estar na porta em si. A nossa confiança precisa estar em quem abre ou fecha a porta, né? Ou seja, se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Tem uma passagem na Bíblia, né, que fica em Provérbios 3, 5 e 6, que fala bem assim, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes do seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Essa palavra, a gente fala muito comigo, porque às vezes Deus, ele não está tirando algo de nós, né? Ele está preparando o caminho, ele está endireitando todas as coisas, né? Às vezes aquilo que parecia uma perda, não é, né? De repente o livramento, ele preparando algo melhor para ambas as partes, certo? Às vezes aquilo que parecia atraso é uma proteção, que parecia um não, é Deus dizendo, confia em mim, né? É lindo, gente, o movimento de Deus. Então, quando vem do Senhor, ele fala assim pra gente, eu faço tudo completo e nada pela metade. Porque quando vem de Deus, ele entrega de forma perfeita. E muitas vezes ele entrega do jeito que sonhamos, ou ainda, gente, melhor do que imaginamos.
Por isso, hoje, eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês. Quando uma porta parecer se abrir, ore. Quando algo começar a mudar, ore também. Quando o seu coração desejar muito uma resposta, entregue. E quando Deus pedir para você esperar, gente, descanse, espere, tire a ansiedade do seu coração, porque a ansiedade, ela pode fazer com que a gente dê um próximo passo errado, porque só Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, não é? E quando a gente pede, confia e entrega de verdade, pode ter certeza que a vontade de Deus, ela sempre será o lugar mais seguro para estarmos. Então, gente, que hoje você possa descansar no Senhor, confiando que se for da vontade dele, ele vai confirmar, ele vai abrir essa porta, mas se não for, ele vai te conduzir, vai conduzir cada um de nós para algo completo, no tempo certo e do jeito certo. E é sobre isso. Então, uma linda e abençoada semana para vocês. Beijos no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo devocional, se Deus quiser.